Ei, gatonas, como vocês estão? Espero que todas vocês estejam bem. Bom, gente, eu estou bem. Hoje o assunto que eu vou falar aqui com vocês é sobre minha filha. O dia que eu descobri que ela era lésbica. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Aí, sem falar muito, vamos logo ao assunto. Então, gente, foi difícil entre aspas, porque assim, eu tava desconfiada, ela tinha um namorado, ela namorava há algum tempo com esse menininho, porém esse menino acabou decepcionando ela, entre aspas, né? E ela era muito novinha quando tinha esse namoradinho, e por causa de, falar logo, por causa que o menininho traiu ela e tal, e ela não arrumou mais nenhum tipo de namorado. E aí isso ela ficou 15, 16 anos, eu nunca vi ela falar mais sobre menino. Sempre, se eu perguntasse alguma coisa, ela se recusava. E olha que a gente sempre foi muito amiga, ela sempre desabafava tudo comigo. E, enfim, ela não queria mais falar sobre isso. Pois bem, ela fez 17 anos, 18 anos aproximadamente. Mãe nunca se engana, né? Então veio esse sentimento dentro de mim. Eu falei, eu tô desconfiada, sempre andando muito com menina e tal. E tinha os amigos homens, mas eu via que ela tinha meio que um asco, alguma coisa assim. Ela pegou meio que, eu acho que um trauma, mas não tô dizendo que o fato dela ser lésbica é exatamente por isso, porque eu não sou psiquiatra, psicólogo, nada nessa área. Não entendo. Isso é uma leitura que eu faço como mãe da minha filha. Então eu percebi assim que ela tinha meio que um asco de meninos, entendeu? Com o comportamento de alguns meninos, mesmo porque por ela ter vivido junto comigo e com o pai dela, então ela via certos tipos de situações que foi meio que formatando dentro da cabeça dela que homem não presta. Infelizmente, e eu não percebi isso a tempo para desmistificar isso. Não que eu estou justificando isso, que se eu tivesse feito ela não seria lésbica hoje, porque sinceramente para mim isso não é um problema, nunca foi e nunca será. Se tem uma coisa que eu não tenho preconceito é sobre isso. Mesmo não entendendo qual é a química, se existe uma química ou se é uma opção, isso para mim não vem ao caso. Eu procuro ver outros valores nas pessoas e não é sobre isso. O que me interessa numa pessoa não é a sua opção sexual, e sim o seu caráter em si. E então, um determinado dia, eu me veio na cabeça, ela não comenta sobre esse assunto comigo, não fala nada, e quando eu falo sobre algum assunto, ela se mostra na defensiva, então eu vou fazer uma pergunta direta para ela. E foi assim que eu fiz, eu cheguei para ela e perguntei, Nathalie, você é lésbica? E ela ficou toda sem jeito, e eu repeti a pergunta, porque eu sempre fui muito, pra falar a verdade, enérgica com meus filhos em determinada coisa. Não gosto que me escondam nada, e mesmo para mim estar orientando, estar do lado, enfim, para mim sempre mãe é mãe, né? Não tô dizendo que sou perfeita como mãe, mas a gente procura ser perfeito, né? Então, ela falou assim, ela não queria responder e eu pressionei, aí ela falou, sim, sou lésbica. E aí meio que o meu mundo caiu, eu desmontei por completo. Mas espera lá, eu não desmontei porque minha filha estava dizendo que era lésbica. Eu desmontei porque eu sabia o que ela não ia conseguir manter isso em off, e que eu achava que ela tinha que então, na minha opinião, ela tinha que assumir isso de uma forma ampla na vida dela, que ela não tinha que se esconder. E quando eu caí, não foi pela notícia, foi porque eu já tive uma visão lá na frente o que ela ia ter que enfrentar, principalmente no núcleo familiar e no modo geral na sociedade, que querendo ou não existe sim é como se as pessoas rejeitassem essas pessoas. Então eu tinha que orientar ela. E uma coisa que eu não ia admitir é que a Nathalie fizesse aquele papel de vítima, se vitimizar, de não lutar por nada, porque sempre ia colocar como se o fato dela ser lésbica ser empecilho para ela conquistar alguma coisa ou não. Então,
o que mais eu acho que eu peguei, que mais me deixou meio balançada foi isso. Só que eu peguei firme com ela, falei, olha só, você, pra mim, ok, é lógico que eu não vou ser hipócrita, eu preferi que você gostasse de menino, porque eu sonho em ter neto e etc. Mas isso também não impede você ter neto. Hoje em dia eu já me informei sobre, então isso não impede. Só que foi uma coisa muito, foi um baque muito rápido, então você meio que é mãe, você dá um choque, que é natural. Aí, a única coisa que eu falei com ela e fui enfática foi sobre o fato de você não é vítima de nada. Isso é apenas uma opção ou uma situação onde você decidiu, onde você se sente bem dessa maneira e ok, tudo bem. Só que eu não quero ver você fazendo parte do vitimismo, se achando que você não é isso, não vai. Não, você vai encarar a vida como se você, entendeu? Como se você fosse uma heroína, porque é o que você é. Isso não te diminui em nada, isso não te incapacita de nada, muito pelo contrário. Isso é apenas uma opção sexual sua e que ninguém tem a ver com isso, ninguém tem que coisar. E outra, eu já sabia que a família ia rejeitar, então eu já fiz logo o beabá completo. Eu falei, e outra coisa, em relação aos familiares, muitos vão te rejeitar, porque eu conheço a mentalidade de cada um, nasci na família, não só na minha família, mas também como na família do pai dela, eu convivi 19 anos com eles, então eu já sabia qual seria a reação deles em relação a Nathalie. E exatamente, gente, foi horrível, porque teve tia dela que inclusive até proibiu a ida dela na casa, entendeu? Para poder não influenciar os filhos, não queria isso. E a Nathalie, uma pessoa muito sentimental, uma pessoa muito afetiva, uma pessoa muito família, entendeu? Muito amorosa. Então você imagina como ela sofreu com isso. Teve caso dela não poder ir na casa, enfim. E ela ficava muito triste com isso e automaticamente eu, como mãe, sentia a mesma dor que ela. E só que eu sempre falei com ela, Nathalie, se não te aceitam dessa forma é porque não te merece. Porque se estão olhando isso na sua vida e esquece da menina meiga, da menina amorosa, da menina carinhosa, da garota responsável que você é, da pessoa que, da menina inteligentíssima, enfim, é porque não merecem, não te merecem, entendeu? Então, certamente você vai encontrar pessoas que vão te aceitar como você é, que vão te valorizar da forma que você é, porque você é maravilhosa. E é isso que é. Então, para mim foi um choque muito grande. Hoje já tem 5 anos que eu fiz essa descoberta e eu agradeço todos os dias a Deus. Até hoje as pessoas ainda me julgam porque, segundo alguns familiares e até mesmo alguns conhecidos, né, eles falam assim, a sua filha é isso porque você não educou, a sua filha é isso porque você não deu uns tapa nela, enfim, sempre eles procuram colocar como se isso também fosse uma culpa minha dela ser assim. E isso não é culpa de ninguém, cada um tem que viver da forma que se sente bem. E aí também na minha família existe muitas pessoas religiosas, né? Então eles já levam isso que como se isso fosse um pecado. E na minha opinião, o maior pecado que existe é a pessoa ser ignorante, entendeu? Ao ponto de excluir uma pessoa tão meiga, tão amorosa como a minha filha. Então eu acho assim, essas pessoas estão, se existe o pecado tá aí. Quando você exclui alguém, que você ignora que essa pessoa é maravilhosa, pelo fato dela ter decidido viver com uma mulher viver com uma mulher, o homem viver com o homem. Então, quando você passa a ignorar as qualidades e enfatizar isso na vida da pessoa, isso é um pecado. Porque se você for olhar, a gente tem que amar todo mundo independente. E se você não faz isso, você tem outras coisas que você faz que é muito pior do que isso. Entendeu? Então eu acho o fato de você rejeitar, de você condenar uma pessoa, isso pra mim já é o maior pecado que existe. Entendeu? E, enfim, ela é maravilhosa, a minha filha.
Ela superou tudo isso, ela tem pouca idade, vai fazer 24 anos e consegue tudo que ela quer, entendeu? Enfim, ela é excepcional. E o mais incrível disso tudo, que eu acabei ganhando mais uma filha, porque hoje tem a Nathalie, tem a Bruna. Então eu tenho o Giovanni, né? Então eu tenho 2 filhos, mas agora eu posso considerar que eu tenho 3, porque você, né, acaba pegando amor. E também, enfim, gente, é isso, é sobre isso. E você que é mãe e que talvez está passando por isso, eu sei que até, inclusive, tem mães que rejeitam seus filhos, entendeu? Que não olha a qualidade dos filhos, já condenam os filhos, nem falam com os filhos quando descobrem que essa situação... Gente, não vamos fazer isso não. O amor não está baseado nisso, o respeito não está baseado nisso, gente. Existe tanta coisa errada nesse mundo. Então, mães, amem seus filhos da forma que eles são. É lógico, se eles estiverem fazendo uma coisa errada, se eles for matar alguém, roubar, fazer coisas assim, ok, usar uma droga, aí sim você não tem nem que odiar, você tem que tentar corrigir. Mas agora o fato da opção sexual do seu filho não pode ser um motivo de você excluir ele da sua vida, excluir ele do núcleo da família. Não façam isso, gente, porque isso é muito triste, isso reflete na vida dele pro resto da vida. Por que fazer eles serem tristes? Por quê? Entendeu? E aposto que você, mãe que faz isso, você não é feliz. Então, gente, vamos quebrar isso, vamos quebrar isso, vamos abraçar essas pessoas, não só seus filhos, como as outras pessoas também, entendeu? Porque antes isso já existia. A diferença de antes e agora é que antes as pessoas faziam essas coisas e não falavam. Hoje a sociedade ela ficou mais transparente, as pessoas são o que são e não precisam ficar usando máscara. É só isso, porque isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Então, gente, vamos parar de ficar condenando as pessoas por qualquer coisa. Vamos ter mais empatia, vamos amar mais, vamos olhar mais a qualidade das pessoas, entendeu? Porque defeito todos nós temos. Então é isso, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por estar aqui comigo. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente!